Meus estimadíssimos irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus, nosso Senhor e Guia, possa estar e permanecer no coração de cada um de nós, trazendo paz, tranquilidade, harmonizando nossos corações, fortalecendo nossos espíritos. Estamos estudando a coleção A Vida no Mundo Espiritual, que fora psicografada pelo grande Francisco Cano Xavier, suas mãos venerandas, através do benfeitor André Luiz. Essa coleção maravilhosa de 13 obras, nós estamos estudando a número 8, que chama-se Nos Domínios da Mediunidade. Nos Domínios da Mediunidade significa que, nesta obra, André Luiz está enfocando a mediunidade realizada com equilíbrio, mediunidade realizada a, sob inspiração e sobre os auspícios, a orientação do Evangelho de Jesus. Porque nós sabemos que a mediunidade existe pelo mundo afora e não depende do nível de moralidade do médium, não é? Mas só aqueles que, na verdade, buscam ter equilíbrio, aqueles que buscam ter disciplina, que estudam e buscam se renovar espiritualmente para suas reformas íntimas, esses têm, portanto, os pressupostos para serem, portanto, os mensageiros da luz, da paz, do amor, da fraternidade, porque eles elevam sua faixa vibracional. E nós sabemos que na natureza tudo é sintonia. Só os médios que, na verdade, têm sintonia com os benfeitores estão aptos, portanto, a ser medianeiro entre os dois planos, o vastíssimo trabalho da mediunidade, né? Portanto, essa obra vai enfocar isto, a mediunidade equilibrada. Também nós dissemos lá no começo dos capítulos passados, 5 capítulos, e dentro do estágio de moralidade do médium, existe a mediunidade natural, que são aquelas criaturas que se elevam espiritualmente. Quando eles se elevam espiritualmente, eles atingem naturalmente, eles conquistam a sua mediunidade, que significa, eles conquistam, conquistam o estágio de ter um contato direto com os benfeitores. É uma sintonia na modalidade da mediunidade por a sintonia diretamente com eles, né? Diretamente, ele recebe os ensinamentos diretamente dos benfeitores, né? Essa modalidade de mediunidade. Então, esses médiuns atingem esse patamar de crescimento espiritual e têm a sintonia, a intuição fina, pura, com os benfeitores espirituais. Jesus é o grande, extraordinário modelo dessa mediunidade, mas também com grandes médiuns, que as grandes almas passarem pela Terra, Francisco de Assis e tantos outros, né? Que não precisava, porque nesse tipo de mediunidade não há a incorporação espiritual, não há. Recebe-se diretamente. Paulo de Tarso também tem essa capacidade de receber as comunicações direto de Jesus e por aí vai. Mas a grande esmagadora maioria da mediunidade vivenciada e a vivenciada na casa espírita é a mediunidade de prova. E a mediunidade de prova é aquela em que o médium ele não conquistou ainda a sua mediunidade, ou seja, ele não se elevou espiritualmente. Mas Deus concede essa mediunidade como se fosse uma espécie de adiantamento. É uma mediunidade precária. Ou seja, é uma unidade de prova que ele tem uma prova a ser realizada, se na verdade ele cumprir bem a sua missão. Na prova, ele vai prestar conta disso posteriormente. E o objetivo inicial do médio de prova é ele assistir primacialmente aqueles que ele prejudicou no passado. Porque os médios de prova são criaturas que normalmente erraram muito no passado, cometeram graves erros no passado, diz Emmanuel. Graves erros no passado. Portanto, eles prejudicaram muitas pessoas e o objetivo maior da mediunidade deles é trabalhar inicialmente com aqueles que prejudicou, visando redimir, quitar de alguma sorte as dívidas que tem para com eles. E nós sabemos que quem faz o bem, o maior beneficiário é quem faz o próprio bem. Se a gente pegou a mangueira para aguar o jardim, antes da água beneficiar a planta, a flor, primeiro ela se beneficia, ou seja, a água passou pela mangueira. Se nós formos portadores do bem, o bem passa por nós. Nós somos o maior beneficiário disso. Então, a mediunidade de prova é isso. A esmagadora maioria do trabalho da mediunidade é realizada nessa seara, trabalhos sofredores, etc, etc, etc. Certo? Então, é importante a gente entender essas questões. Também é importante a gente entender outra questão, que a mediunidade está em tudo quanto é lugar, gente.
A mediunidade está muito presente em nossa vida. Como diz Kardec, nós somos mais influenciados pelos espíritos do que imaginamos. Muitas vezes somos dirigidos por eles. André Luiz já diz lá atrás em outras obras que normalmente os trabalhos feitos no caminho do bem, do amor, os trabalhos feitos, os trabalhos do campo da benemerência, etc., normalmente tem a chancela dos benfeitores espirituais que estão lá orientando, que estão realizando o trabalho. Por exemplo, eles olham, se os médicos entendessem como eles são, se eles entendessem como são ajudados pelos benfeitores espirituais, eles faziam mais preces, mais orações, de sorte que atrair cada vez mais os benfeitores, porque todos eles têm as entidades venerandas, que eu trabalho no campo da saúde, é um trabalho altamente meritório, né? E todos eles recebem a intuição. É um trabalho de mediunidade que está acontecendo o tempo todo ali, né? Só se eles fizessem mais orações, essa sintonia seria mais fina, o trabalho poderia fluir muito mais, né? Mostra também André Luiz em algumas passagens lá no livro Mensageiros, por exemplo. Ele fala de que no trabalho das artes, no trabalho da música, no trabalho da pintura, normalmente aqueles artistas que têm sensibilidade, eles são inspirados pelos benfeitores espirituais, as composições maravilhosas. Lá no Livro dos Mensageiros, é muito interessante que André Luiz chega na companhia do benfeitor dele, num local chamado Mansão Paz, que é um posto de socorro na região umbralina, muito próximo da Terra, onde as criaturas atendem um contingente muito grande de sofredores. E André Luiz viu um quadro muito bonito lá exposto na parede, que era o Sacrifício de Saint-Denis. É um quadro bem interessante, muito bonito. E ele disse, olha, eu vi esse quadro lá no Louvre, no Museu do Livro em Paris. Esse aqui é uma cópia do Museu do Louvre? Aí o benfeitor disse, não, meu amigo, não, ao contrário. O quadro que está no Museu do Louvre é uma cópia deste aqui. Quer dizer, o artista, disse, olha, o artista, eu disse né, o nome que eu não me recordo, o artista, quando se desdobrou em sonho, veio até aqui, viu essa obra, ficou encantado e quando acordou, tentou reproduzir essa obra. Então, você vai ver que os traços desse quadro aqui é muito mais perfeito do que o de lá. E essa obra que está aqui já é uma cópia do que está num colônia espiritual mais elevada, muito mais perfeita do que essa, mostrando de forma cabal como, na verdade, a mediunidade está presente na vida de cada um de nós. Na música também, ele fala a mesma coisa. As músicas, os médiuns escutam, quando os músicos extraordinários, quando em desdobramento, escutam as músicas nos planos mais elevados, chega aqui e tentam reproduzir, etc, etc, etc. Veja como a influência dos espíritos são fortes, como diz Kardec, são mais influenciados do que imaginamos, muitas vezes são direcionados, dirigidos por eles, né? Só para a gente ilustrar e entender como a mediunidade está presente em nossa vida, tanto para o bem quanto para o mal. Muitas das vezes, boa parte dos crimes, boa parte dos projetos infelizes, desarmoniosos, tem, sim, a participação das entidades inferiores, quer seja tentando nos prejudicar, porque não nos ama, por questão de passado, os processos obsessivos graves, quer seja por sintonia. Muitas das vezes as criaturas colam na gente por sintonia. Gostamos das mesmas coisas, cometemos os mesmos erros, temos as mesmas fraquezas e atrai os processos, muitas vezes de vampirismo e algumas questões de alcoolismo, etc. Muitas das vezes as criaturas que utilizam-se da gente para cometer ou para beber ou para usar droga, etc. Pelo processo da mediunidade, da sintonia, muitas das vezes é porque nós temos os mesmos hábitos, gostamos das mesmas coisas erradas e por aí vai. Só para a gente entender como, na verdade, a mediunidade ela é plural. Os 5 capítulos anteriores, de André Luiz, cuja obra, volto a dizer, nesse livro, tenta enfocar a mediunidade equilibrada, os que falam domínio da mediunidade, significa, desculpa, a mediunidade coordenada. A mediunidade ela não acontece só ter um médium, não. O trabalho da casa espírita é um trabalho imenso, gigante, feito não só pelos médios e pelo doutrinador, a equipe física que estava na sala mediúnica, não. O trabalho é feito pela equipe gigantesca que está do lado de lá, no mundo espiritual, que coordena todo o trabalho. É um trabalho imenso, André Luiz. Tá, 5 capítulos e todos esses bastidores para a gente entender.
Por exemplo, é feita a questão da vigilância da casa contra entidades infelizes, assalto das entidades infelizes, né? As barreiras vibracionais para evitar que entidades infelizes adentrem não só a casa, e muitas vezes a sala mediúnica, então, é muito protegida, tem os isolamentos, tudo feito por essas barreiras vibracionais, né? A gente vê que é todo um trabalho que é feito planejadíssimo, porque o trabalho das benfeitoras espirituais é feito com muita cautela, visando que o trabalho flua bem, né? Então, é tudo feito com muito planejamento, mostrando, por exemplo, o trabalho de preparação dos médios, quando eles chegam, todo o trabalho que é feito pela equipe espiritual, junto aos médios, é feito pela a equipe de coordenação, verificar, usando o psicoscópio, que é aquele aparelho que a gente estudou nos capítulos passados, para ver como é que está o médico, se ele está naquele dia equilibrado, em harmonia, para que ele possa incorporar, por exemplo, ou psicografar, ou psicofonia, e por aí vai, né? Então, tudo isso é feito um trabalho prévio. Como é que estão os médios? É feito esse trabalho prévio. Depois, é feito um trabalho no aparelho mediúnico do médio, tanto no corpo de carne, como no perispírito, preparando a equipagem mediúnica para ele ter em condições de recepcionar as entidades que virão naquela noite, quer ser entidades sofredoras, no trabalho de corporação, psicofonia, etc., etc., ou na psicografia, e por aí vai, as entidades mais elevadas ou não, todo esse trabalho é feito previamente. As criaturas que serão assistidas também é feito um controle do lado de lá. Não é assim, a entidade chega e incorpora, não. É feito um trabalho todo, é toda uma coordenação. A gente viu, por exemplo, que tem o doutrinador, o médio doutrinador, que coordena a sala mediúnica, mas tem um coordenador do lado de lá. Nós vimos que o coordenador do lado de cá é Raul Silva, o médio doutrinador, do lado de lá o Clementino, que há uma sintonia perfeita entre eles, para que o trabalho flua adequadamente. Por exemplo, ele sabe que, dependendo de cada um médico, como é que está aí, está equilibrado, que tipo de entidade pode incorporar. Caso é uma entidade muito sofredora, pode ser que o médico tenha condições de atender aquela criatura. Tudo é feito do lado de lá, nada é improvisado. Por isso que a mediunidade é equilibrada, nos domínios, tudo planejado, para que tudo flua bem. Feito esse apanhado para a gente entender, até no capítulo passado foi interessante, que tem a prece que fora ditada que fora feita por Raul Silva, que é o coordenador da sala mediúnica, o médico treinador, ditada pelo coordenador do lado de lá, o Clementino. E para que houvesse uma sintonia fina, para ele reproduzir efetivamente o que Clementino estava dizendo, André Luiz enfocou como é que essas comunicações acontecem no corpo físico. O psicoscópio fez uma reprogramação para ver como é que o desdobramento dessa comunicação, como é que é recepcionada até sair pela boca de Raul Silva, para que, na verdade, seja reproduzido exatamente como é colocado, mostrando que a fundamentalidade é de que se haja uma sintonia fina entre os dois planos. Né? Feito todo esse apanhado para a gente entender a complexidade, que mediunidade não é uma coisa simples, é uma coisa altamente complexa, né? Que mostra desdobramento no corpo, no perispírito médio, no corpo de carne do médio, e essa comunicação entre dois planos. Então, nesse capítulo 6 ele vai enfocar a primeira assistência, ou seja, mostra todo o trabalho de preparação dos médios, etc., etc., e agora vai focar o primeiro assistido da noite do trabalho, para a gente entender como é complexo o processo. Não é singelo, não é complicado, certo? Então, diz assim André Luiz, o capítulo 6 chama-se Psicofonia Consciente. Preste atenção, foi muito interessante. Desdobrava-se o serviço da casa. Por que o serviço da casa? Porque o serviço da casa começa muito antes da assistência em si, dos primeiros sofredores. Não. A gente viu que lá atrás, quando é feita a palestra, a gente viu lá atrás que, na verdade, quando chega as criaturas obsidiadas e os obsessores vêm junto, ou os que são vampirizados, que as entidades infelizes vão explicar a diferença de uma coisa e de outra, um pouquinho mais na frente, não é? Aquelas criaturas que vêm à casa sofredoras, sofrendo obsessão ou vampirização, ao ouvir a preleção, ao ouvir a palestra, muitas das criaturas obsidiadas se tocam. São tocadas pela mensagem recebida. A força da palavra tem um aspecto muito importante de renovação. Muitos são tocados pela explanação iluminativa feita pelo palestrante da noite, que também é orientado pelos benfeitores da casa para tocar. É tanto que quem faz palestra sabe, a gente está com a palestra na cabeça, chega lá, modifica. Por quê? Os benfeitores tocam a nossa cabeça, porque tem alguém precisando ouvir aquela outra mensagem. E às vezes a gente modifica até a forma, não porque a gente quer, mas vem a intuição e a gente
E a gente fala porque é importante para atender as criaturas que estão ali dos dois planos da vida. Então, ele diz, olha, muitas dessas criaturas, quando o médium, quando, na verdade, o sofredor encarnado é tocado, há uma perda de sintonia entre o obsessor e o obsidiado. Por quê? Porque se esse obsidiado é tocado pelas palavras, ele leva um pouquinho sua faixa vibratória, aquele outro ficou de baixo, ele não se tocou. Então, a retirada é tomada. A obsessão é uma tomada. Então, se houve uma mudança de elevação, de sintonia, perde. Essa criatura fica lá. Ele chama até um. Eu achei muito interessante a expressão. É como se fosse alguém que foi despejado do casa, do aluguel, foi despejado e fica, às vezes, desesperado. Uns fogem em desespero, tendo muita raiva da casa, por exemplo, mas os espíritos obsidiados, ou obsessores, ou mesmo vampiros, são tocados também, ficam na casa para ser tratados, para ser assistidos. Olha que coisa interessante. Então, tudo isso foi enfocado lá atrás. Aí, eles até falam uma coisa interessante, que lá, muitas dessas entidades que estão, por exemplo, obsidiando, às vezes aplicam fluidos para que o obsidiado adormeça, não escute, está acendendo para ele não se livrar, para não se tocar, ele não perder, ele não perder o contato, não deixar de obsidiar. Então, são detalhes que foram colocados nos capítulos passados. Então, volto a dizer, ele aqui no capítulo 6, ele vai começar um exemplo de psicofonia consciente nas multiplicidades de formas de mediunidade. Então, desdobrava os serviços, Anderson, e a casa. O que eu estava pensando bem lá atrás, na preparação, né? Harmoniosamente. Tudo está bem. A prece fora feita maravilhosa, ditada por Clementino e reproduzida por Raul Silva. A paz estava colocada, os médios estavam todos em paz, tranquilos, pronto para o trabalho se começar. Então, eles, olha, 3 guardas espirituais entram na sala. Veja que coisa interessante. 3 guardas espirituais. Por que guardas? Porque, na verdade, existe um trabalho, sim, de resguardo da casa, pessoas que são responsáveis pela segurança, porque as entidades de espíritos desequilibrados são criaturas, às vezes, até ferozes, em desequilíbrio total. Precisa ter alguém que contenha aquelas criaturas. Não é só a pessoa física que se desequilibra e comete graves, não, coisas graves, não. As entidades espirituais também. Então, olha, 3 guardas espirituais, 3 pessoas que têm um papel de conter entidades sofredoras e desequilibradas, entraram na sala conduzindo, olha só, conduzindo, é como se fossem 3 policiais do mundo espiritual, conduzindo infeliz irmão, portanto, um espírito sofredor, ao socorro do grupo. Se é o socorro do grupo e é na sala mediúnica, ou seja, alguém, essa criatura, muito provavelmente vai ser incorporada num daqueles médiuns. E esse médio é previamente escolhido no planejamento quem vai receber. Por quê? Porque dependendo do estágio do sofrimento do estado de sofrimento, de brutalidade dessa entidade, nem todo médio vai estar naquela preparado para. Então, já é estabelecido um médio para receber aquela criatura antes, está em condições, que tem aquele tipo de mediunidade, etc, 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 etc. Muito bem. Aí ele começa a traçar um perfil. Lembra também que lá nos capítulos passados ele trouxe um perfil de algumas entidades, porque estavam ali desequilibradas, harmonizadas, que fizeram, etc, etc. Questão das fixações, das cristalizações, tudo foi abordado nos capítulos passados. Muito bem. Aí ele vai mostrar o perfil da entidade que vinha sendo trazido pelos 3 guardas, né? Infortunado solteirão, desencarnado, alguém que não casou em vida, né? Desencarnado, que não guardava consciência da própria situação. Se ele não guardar consciência, o era um louco, é uma figura absolutamente desequilibrada, não tem a menor noção. As pessoas que normalmente não têm equilíbrio, não têm, são pessoas que não são ligadas a nenhuma religiosidade, são pessoas que não têm noção nenhuma do evangelho, que não têm noção da lei de ação e reação, que praticam seus atos, não têm compreensão de que vão prestar conta desses atos. Então, era uma criatura em completo desalinho, em completo desequilíbrio, né? Não tem a menor consciência do que está acontecendo. Um nada, um louco, uma pessoa desequilibrada. Aí, mas incapaz de enxergar os vigilantes que traziam, por quê, gente? Ele era incapaz. Porque a faixa vibracional deles era inferior dos vigilantes. Ele vinha sendo trazido, não sabia quem ia trazer, não tem a menor noção. Estava sendo trazido, e ele sabe que está sendo trazido, tinha noção disso. Mas não tinha ele a percepção, a visão de quem o vinha trazendo, porque a faixa vibracional deles era distinta, né? Caminhava à maneira, diz André Luiz, de um surdo cego, ou seja, perdido, né? O surdo nada ouve,
O cego nada vê e é levado no turbilhão, né? Sem a menor noção. Impelido, seja obrigado, por forças que ele não conseguia identificar. Alguém estava levando eles. Talvez até forçadamente, porque ele não ia voluntariamente, naturalmente. Mas ele não tinha a menor ideia de quem ia trazendo e por quê. Noção nenhuma, né? Aí então, Aulus, que é o coordenador de André Luiz nessa obra, disse: olha, é um desventurado obsessor, ou seja, era uma criatura infeliz que obsedia uma outra criatura. E para que haja esse processo de obsessão, é preciso que haja, naturalmente, por parte do obsidiado, que guarde uma sintonia com essa criatura, porque do contrário não haveria o processo de obsessão. A obsessão, gente, só acontece quando, na verdade, há uma, digamos assim, há uma lacuna no espírito, há uma brecha emocional, há uma culpa, há um remorso, algo assim que aquela criatura que não ama por alguma razão chega e põe a tomada e fica lá, obsidiando. E a obsessão é um processo de uma ideia fixa que vai sendo colocada em só às vezes um trabalho de renovação do obsidiado ou um trabalho de assistência espiritual é possível romper essa faixa, com, por exemplo, a renovação do obsidiado é um processo que tira a tomada, por exemplo. Né? Desculpe, eu estou um pouquinho da restinho da pneumonia. É um desventurado obsessor que acabam de remover do ambiente. Significa que acaba de remover do ambiente, gente. É muito provável que ele veio na companhia da obsidiada àquele ambiente, ouviu a palestra e ali foi trazido à sala mediúnica para ser assistido. É muito provável. É uma possibilidade. Já que foi trazido ao ambiente, foi removido, foi trazido ao ambiente, ou foi removido lá temporário, em que às vezes os processos obsessivos são tão graves que você pode simplesmente retirar o obsessor do obsidiado, que pode, inclusive, acarretar a morte, porque a simbiose às vezes é muito forte, né? E que, desde muito tempo, quer dizer, essa obsessão não era nova, se ajusta, informou Aulus, se ajusta que vem num processo, devagar. Por isso, a possibilidade de estar ali já, porque se, na verdade, não houvesse nenhum despertar de alguma forma, possivelmente teria até fugido do ambiente, ou algo assim, como Aulus compadecido. Aí, quando o perfil do obsessor desencarnou em plena vitalidade orgânica, ou seja, era jovem, estava ainda muito jovem, depois de extenuar-se, de acabar com as suas energias, em festiva loucura, ou seja, muito provavelmente um usuário de drogas, ou um quanto mais usuário de bebida alcoólica, ou drogas ilícitas, ou coisa do gênero. Você vai dizer que, ó, extenuar o corpo, tem vitalidade orgânica, estava bem, jovem. Em festiva loucura, ele não especifica qual, mas se extenuou porque, na verdade, é como diz André Luiz lá no livro Nosso Lar, que é um livro autobiográfico, que ele foi um suicídio inconsciente e não sabia. Na verdade, quando você abusa do corpo, na bebida, no álcool, na droga e etc., não faz ter um cuidado adequado, é um suicídio inconsciente. Às vezes a pessoa se desgasta, desencarna e é um suicídio, ele nem sabe. E o suicídio não se vai tirar no vidro, se ele tirar de frente do carro, não. Às vezes é um suicídio inconsciente, ele vai gradativamente acabando com sua vida, significa inconsciente, porque na verdade eles encarnam antes do que estava programado. Todos nós temos uma programação para desencarnar depois de tantas vidas, de tantos anos, etc, etc. Se aquela criatura antecipa isso, porque não cuidou da sua saúde, é um suicida inconsciente, né? Aí ele vai dar mais uma dica aqui, ó. Letal intoxicação, uma intoxicação mortal, que não diz de quê, né? Cadaverizou o corpo, ou seja, provavelmente droga pesadíssima, álcool. Para cadaverizar o corpo, ficar completamente descarnado e foi uma intoxicação mortal, certamente ele foi usando droga durante um período e terminou sendo fatal para a saúde dele. É um suicídio, não tem dúvida. Letal intoxicação cadaverizou o corpo quando não possuía o menor sinal de habilitação para conchegar-se às verdades do Espírito. O que significa isso, gente? Não tinha a menor noção de evangelho, não tinha noção do que era certo e que era errado. Algumas pessoas não entendem que nem tentar aqui passando férias. A gente não encarna aqui para passar férias, aqui cumprir missões. Para ter pessoas que encarnam e desencarnam e não têm compreensão disso. Acho que estão passando aqui uma chuva, passando umas férias, não têm noção de que as suas ações têm repercussões. A lei da ação e da reação. Se eu faço bem, eu colho bem. Se eu faço mal, eu colho mal. Algumas pessoas não têm essa compreensão, vive a vida inteira não desperta para isso. Esse jovem era um caso, né, que ele não tinha a menor noção.
Fazia, acontecia, se intoxicava, fazia, acontecia, e não tinha noção das verdades eternas. Que verdade? Se você, na verdade, faz o mal aqui, você vai colher o mal quando desencarnar. Isso é inexorável, como diz Jesus, de colhe o que planta, não é? Porque algumas pessoas têm equivocadamente a ideia de que aqui na vida encarnado, você faz as coisas, desencarna e vira santo. Isso não existe, gente. Você, quando desencarna, é a mesma criatura, com uma diferença. Aqui você pode até disfarçar algum sentimento infeliz, mas lá não, você é quem você é, com luz ou com sombra. Isso é que é importante a gente entender. Muito bem. E como, e como quem, olha que informação interessante, e como quem já conhecia as particularidades da prestação de socorro, quem? Aulos, o que conhecia? Volto a dizer. Lembra que lá atrás, quando ele falou do periscópio, ele falou que, na verdade, no trabalho, que ele é muito importante para fazer para fazer uma ficha psicoscópica da criatura, psicoscópica, uma ficha psicoscópica, para ter uma noção de quem é aquela criatura por dentro, saber qual é, se aquela criatura tem méritos, não tem deméritos, tem etc, etc, etc. Ele falou isso? Muito bem. Lembra que, na verdade, esse aparelho diz que era utilizado muito no trabalho de supervisão? Muito bem. Então, como, na verdade, Aulus tinha conhecimento do perfil daquele camarada, daquele espírito sofredor que ia ser socorrido? Porque ele já tinha compreensão, já tinha noção, porque todo o trabalho da casa é previamente planejado. E se ele era uma espécie de supervisor naquela casa, ele sabia efetivamente quem ia ser atendido naquela noite, por quê, quem era o médio habilitado, quem não era, qual era o quadro de cada um dos que iam ser assistidos. Porque eles, o Scandelli fala aqui, ó, e como quem já conhecia as particularidades da prestação de socorro da noite daquele rapaz, por exemplo, que dê certo, por antecipadamente preparado, que é isso? Planejamento, né? Continua explicando, ou seja, André Luiz conhecia, Aulos conhecia profundamente já aquela criatura que ia ser assistida ali, porque você estava dando essas informações. É alguém, disse Aulos, a movimentar-se nas trevas de si mesmo. O que é movimentar-se nas trevas de si mesmo, gente? E a gente colhe o que planta. Quem passa a vida inteira praticando mal, desatino, desequilíbrio, planejando, praticando atos infelizes, você está atraindo para você essas energias deletérias e seus atos. Ninguém pode fugir disso. Então, ele atraiu as trevas para ele porque fez muita coisa errada durante esse tempo. Então, a gente colhe o que planta, não é? Então, o nosso perispírito, ele agrega todo o bem ou o mal, incorpora-se a nós, a soma. Nós hoje somos a soma de tudo que já fizemos já, né? Então, as trevas de si próprio, que passou a vida inteira desequilibradamente, com vícios e etc., sem fazer nada de bom, de autoiluminação. É alguém a movimentar-se nas trevas de si mesmo, que, na verdade, se enveredou pelos caminhos tortuosos, né? Trazido ao recinto, por quem, gente? Trazido pelos três guardas ao recinto, sem saber o rumo tomado pelos próprios pés. Trouxe sem nem saber para onde ir, nem quem trouxe, nem o que ia fazer, nada, porque era um alienado, um doente mental, espiritual, né? Tomado dos próprios pés, como qualquer alienado mental. E era um doente, um alienado, um louco, né? Um alienado mental, em estado grave. Você era uma pessoa sem nenhum equilíbrio, ele não conseguia ver, não conseguia enxergar, não conseguia ouvir. Alienado. É como um louco que se encontra numa casa de loucos aqui na Terra. Pessoas que falam só, não têm equilíbrio, são inconsequentes, gritam, choram, tal, faz coisas, pode se cortar, pode ferir, pode machucar alguém. Não tem noção do que está acontecendo. Era mais ou menos o estado desse rapaz. Desenfaixado da veste de carne, se desencarnou, com o pensamento enovelado, a paixão por uma irmã nossa, ou seja, ele desencarnou, era solteirão, como disse lá no começo, né? Mas tinha uma paixão muito grande por uma criatura que ele desencarnou e essa pessoa continuou viva, naturalmente, né? Uma paixão por uma irmã nossa, hoje torturada, enferma, que sintonizou com ele, e a ponto de retê-lo junto de si, com aflitivas lágrimas. Olha aí, esse rapaz, ele desencarna e era apaixonado por alguém, por uma moça encarnada, e, na verdade, ao invés, qual é o natural quando alguém que ama outra vai fazer o quê? Tenta proteger, não é? Tenta assistir, tenta amar, tenta fazer prece, ajudar naquilo que é possível. As criaturas infelizes, não. As criaturas infelizes tentam grudar naquela criatura que ama, achando que estando ali está fazendo bem. Porque ele está usufruindo da presença dela, mas não sabe que está fazendo mal a ela.
Às vezes, os processos de vampirização nem é pelo mal que a pessoa queira fazer o outro. No caso dele, ele amava a moça. Mas, ao invés de, na verdade, tentar protegê-la, tentar assisti-la, dar amor, intuí-la pelo caminho do bem, não, ele grudou nela, vampirizando ela, extraindo dela as energias do corpo dela. Ou seja, trazendo a ela as consequências graves à saúde física dela. Olha que coisa grave. Isso não era por mal, no que ele era apaixonado por ela. Né? Ó, enovelado a paixão por uma irmã, hoje torturado e enfermo. Por que torturado e enfermo? No processo de obsessão, gente, às vezes um processo grave, às vezes de subjugação, aquela criatura que sofre o processo de obsessão ou mesmo de vampirização, recebe todo, além de ser sugada as energias dessa criatura, que vai enfraquecer, mais ainda, ela consegue perceber mente a mente as angústias daquela criatura. Se ele era uma criatura completamente desequilibrada, doente, etc., pensamento um louco, essa loucura atingia a mente dela, trazia enfermidade à mente dela. E nós sabemos que a nosso corpo são mente sã, corpo doente, mente doente. Se ela sintoniza a loucura dele, que é a mente, o corpo dela vai enfermar, porque a mente dela está em desequilíbrio, porque ela é atormentada pelo desequilíbrio dele. Olha que coisa impressionante. Então, por nossa irmã, hoje torturada, enferma, que sintonizou com ele, tem sintonia, ele só está com ela porque tá, a sintonia. Quer dizer, há, na verdade, uma parcela, entre aspas, de culpa dela, porque sintonizou com ele. Também tem as suas fragilidades. E senão ele nem conseguiria, ele nem conseguiria vampirizá-la, nem conseguiria obsidiá-la, né? A ponto, diz André Luiz, diz Aulus, de retê-lo, segurá-lo junto de si com aflições e lágrimas. Por que aflições e lágrimas, gente? Porque, na verdade, todas as angústias e dores e imperfeições que ele sente, que é um desequilibrado mental, angústia, ela consegue recepcionar tudo isso e passou a incorporar nela própria. Passou a vampirizá-la. Vampirizar é sugar as energias dela. É um processo que é próximo aqui à nuca, que a pessoa consegue sugar as energias. A pessoa consegue sugar as energias do outro, e muitas das vezes, volto a dizer, o processo de vampirização não é que a pessoa odeia, ao contrário das obsessões clássicas, que a pessoa deseja o mal àquele outro e tenta infortuná-la, tenta matá-la, etc, etc. Não, ele amava essa moça, mas ao invés de ajudá-la, não estava ali sugando as energias dela e levando ela à doença que ele tinha, o desequilíbrio que ele tinha, que eram muitos. Olha aí, que impressionante. A perda do veículo físico, diz Aulus, que Aulus conhecia o perfil dele todo, do veículo físico, na deficiência espiritual. A perda do veículo físico na deficiência espiritual, que é um espírito profundo, desequilibrado, em que se achava, deixou integralmente desavorado, louco. Ele, na circunstância que ele desencarnou. Vítima de intoxicação, uso provavelmente de droga, ou do gênero, desencarnou completamente desequilibrado, porque ele era um desequilibrado em vida, e quando morre, você continua sendo mesmo desequilibrado. Completamente desequilibrado, né? Louco. Como um náufrago dentro da noite. Ou seja, era uma criatura analfabeta do ponto de vista do evangelho. E ele é um náufrago dentro. Imagina a pessoa que naufraga. Você está em alto mar, seu barco se perde. À noite, não pode enxergar nada, não sabe onde é que vai. Está sempre sendo levado pela maré, não sabe onde é que vai. É um louco, porque não enxerga, não vê, não ouve, nem nada, sendo levado como um náufrago dentro da noite, perdido num barco no alto mar. Olha só a situação de profundo desequilíbrio desse jovem que está vampirizando a quem é a moça que ele ama, e todo esse desespero, toda essa loucura dele está sendo captada pela mente dela. Então ela adoeceu, não tem jeito. Além do mais, ele estava vampirizando-a, sugando as energias dela, deixando-a fraca, etc, etc. Muito bem. Entretanto, deixa eu ver aqui, é isso mesmo? Entretanto, disse Aulo, adaptando-se ao organismo da mulher amada, que passou a obsidiar porque na verdade passou a dirigir, passou na verdade a sentir através dela e na verdade a direcionar e a influenciá-la na sua vida, né? Nela encontrou novo instrumento de sensação, ou seja, ele ocupou os organismos sensitivos dela, das sensações. Então passou a ver pelos olhos dela, que ele não conseguia enxergar, como espírito profundamente louco. Passou a ouvir pelos seus ouvidos. Então, para ele era um conforto, o espírito completamente não conseguia enxergar nem nada. Passou a enxergar. Passou pelos ouvidos dela.
muitas vezes falando pela sua boca e vampirizando, vitalizando com os alimentos comuns que por ela utilizados, sugando. Então, ela era um verdadeiro parasita, né? Não sabem que tem as plantas que sugam, as plantas, as eras que sugam as energias das árvores maiores? Parasita, mesma ideia. Os espíritos vampiros são parasitas. Imagina, ele sentia uma felicidade de estar junto com a amada. Se está prejudicando ela, se não está, ele nem tinha consciência do louco, né? Sugando os alimentos, que ele continua achando que está vivo, mas continua usando os alimentos, sugando as energias do perispírito dela, vendo pelo olho dela, ouvindo pelo ouvido dela, falando pela boca dela, um processo praticamente de subjugação. Ele dominava ela, né? Então, nessa simbiose, essa junção junto um do outro, essa simbiose é uma ligação profunda entre ambos, há 5 anos sucessivos. Gente, isso não é pouca coisa. 5 anos nesse processo de enlouquecer qualquer um. Você captando dioturnamente as energias, o desequilíbrio do momento desequilibrado com ela. O dia todo. Um dia é com tristeza. 5 anos nesse processo, sugando as energias deles, falando pela boca dela, essa perturbação profunda passando para ela adoecer. Não tem como não, né? 5 consecutivos, contudo. Agora, a moça desnutrida, por que desnutrida? Porque ele suga as energias dela, se alimenta de parte do alimento dela. E perturbada pela loucura dela, ela acusa desequilíbrios orgânicos de vulto. Claro, não podia ser diferente, né? 5 anos, de manhã, tarde e noite, recebendo aquelas energias deletérias, sentimento doentio de uma criatura como essa. E a pessoa sugando as energias dela, não tem o que fazer. Ela está muito fragilizada, efetivamente. Diz então Aulos, continua no perfil, ele está vendo no perfil, explicando para André Luiz e Hilário por que aquela criatura que está sendo assistida naquela noite. É importante também que a gente diga que boa parte das criaturas assistidas nas salas mediúnicas são desencarnadas. Era o caso desse moço. Às vezes chega alguém encarnada, obsidiada, mas às vezes ela precisa de mais de uma entidade. Então, a maioria das criaturas assistidas às salas mediúnicas são desencarnados, né? Por haver a doente, a moça, que era que o obsessor era apaixonado, solicitado nosso concurso assistencial, solicitado porque foi a casa, ou solicitado por uma outra razão através da prece, ou a prece intercessória através de outro, pode ser várias questões. A possibilidade é máxima disso acontecer. Somos constrangidos de aulas a duplo socorro. Por que a duplo socorro? Para que eu socorrer ela, se ele está obsidiando ela, tem que socorrer os dois. Do contrário, será difícil. É importante a gente entender isso, gente. Na verdade, quando a gente socorre o obsidiado, que se vai se renovando, se a gente não socorre o obsessor, a coisa não vai melhorar, né? Não vai acontecer. É importante entender isso. E às vezes a situação é tão grave, tão difícil, que mesmo não é possível se retirar, às vezes, abruptamente, o obsessor do obsidiado, porque a simbiose é tão forte que há uma dependência tão forte, porque a própria obsessividade, se retirar, sentia falta. E, às vezes, o corpo físico dela está tão fragilizado e psicologicamente que, às vezes, pode até desencarnar. Nós vimos isso lá quando estudamos a Terra e o Céu. Você deve lembrar lá no caso de Zumira e Odila. Odila era uma obsessora grave de Zumira, que tinha um ciúme imenso do marido dela. Lembra dessa história? Muito bem. A situação era tão dramática que não tinha condições. O ministro Clarice não tinha condições, dizendo para André Luiz, não tinha como, não tinha como retirar ela imediatamente, que ela, Zumira podia, inclusive, desencarnar. Olha a coisa grave, né? Foi preciso um trabalho gradativo para, no segundo momento, trazer a irmã Clara, um espírito de alta envergadura espiritual, que tocou a alma da obsessora, para mostrar a ela que, olha, essa condição está trazendo gratuito para você e para outra. Se alguém conseguir tocar a alma, tocar no âmago daquela criatura para renová-la, renovar o espírito doente para, na verdade, consegui-la retirar gradativamente. Do contrário, poderia resumir e desencarnar. Talvez seja o caso aqui dessa situação. Não retirou ele imediatamente, porque a situação era tão dramática, era uma dependência mútua, porque ela sintonizava com ele também, que retirar talvez. E ela estava tão fragilizada do ponto de vista físico e espiritual que podia até desencarnar. Olha que coisa interessante, né? Muito bem. Para que se cure a doente, a obsidiada, se cure das fobias que presentemente a assaltam, disse ele. E as fobias são de onde? Como reflexo da mente dele, ela capta todo o desequilíbrio da mente dele. Para que ela se cure reflexo da mente dele,
que se vê apavorado diante da realidade do espírito. Ele está apavorado porque as pessoas são assim. As pessoas não têm compreensão que são criados espíritos imortais. Faz e acontece por aqui. Quando desencarnam, não imagina que vai sofrer as mesmas questões e as consequências lá do lado de lá. Quando as pessoas quando acordam lá no outro lado, ficam apavorados, angustiados, porque eles vão colher o que planta. Ninguém pode colher o que não planta, como diz Jesus, né? Não. Então ele estiver apavorado, e esse apavorado lá de lá, quando acorda no outro lado, em desespero, que não tem nenhuma base religiosa qualquer que tenha uma compreensão disso, aí o desespero é maior. Por isso ele está louco, desarvorado. E essa loucura, como ele foi atraído para ela, pelo sentimento dela, né? Ela capitalizou tudo isso. Por isso ela está gravemente doente. É necessário, disse Aulas, que o afastamento dos fluidos que a envolve. Fluido de quem? Dele, que vampiriza. Ser retirado, ser tratado, ela é retirado dos fluidos que envenenam o corpo dela, né? Assim como, olha que informação interessante, assim como a coluna dela. Por que a coluna dela? Abalada pelo abraço constrangente da Hera, ele grudado no perispírito dela, um abraço fortíssimo dela. Ela tem problema grave de coluna, pela força como ele abraçava ela. Reclama limpeza em favor do reajuste. É um trabalho complexo, mas não só dela, não. Tem que trabalhar ele e ela para que, na verdade, as coisas. Vai chegar o momento em que, na verdade, ele possa ser retirado e ser retratado, porque também não pode ser uma questão abrupta, é um processo gradativo. Nesse ínterim, nesse momento que a aula estava explicando para André Luiz e Hilário, mostrando quem era aquela criatura que ia ser assistida na noite de hoje, o porquê que ele estava ali, como é que ele desencarnou, a quem ele obsidiava, e também o perfil da doente que estava sofrendo a obsessão dele, a vampirização dele. Mas nesse intervalo, nesse ínterim, os condutores, que condutores, gente? Os três espíritos que traziam ele desencarnado, né? Os guardas, obedecendo às determinações de quem? De Clementine, que era Clementine. Clementine era o dirigente espiritual da casa. Era alguém que coordenava as atitudes da sala mediúnica do lado de lá, com a sintonia fina com Raul, e Raul Silva era exatamente o doutrinador, médio doutrinador da casa. Então, obedecendo a determinação de Clementino, espírito, o coordenador com os três guardas, tudo aquilo que está falando dos espíritos localizaram o sofredor, ou seja, o obsessor, ao lado de Dona Eugênia. Lembra lá atrás, em 2 capítulos passados, que ele fez uma ficha, no capítulo 2, que ele fez uma ficha mostrando cada um médio, quais eram as qualidades de cada um, que tipo de mediunidade tinha. Eugênia era uma dessas. Se você lembrar, tá lá no capítulo 2, está lá. Estou cansado, não vou voltar essa história, mas está lá explicando que é uma pessoa equilibrada, que tem algumas mediunidades, etc, 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 com um grande futuro. Era uma médica que tinha grandes possibilidades, que tinha disciplina, tinha bondade no coração e tal. O mentor da casa, quem? Clementino, aproximou-se dela, da médium, e aplicou-lhe forças magnéticas sobre o córtex cerebral. E por quê, gente? Lembremos que feito um trabalho de preparação, mas mesmo para receber uma criatura desajustada, desequilibrada como ele, o processo de incorporação começa pela mente, a captação, lembra pela pineal? Então, lá para, na verdade, não ter, para ela, a carga de energia deletéria que aquela entidade vem trazer, de sofrimento, etc., para não ser atingida a parte física e o espírito dela, foi aplicado carga magnética só ao córtex. Depois de realmente trabalhar a aplicação de energia no corpo dela, depois de encaminhar vários feixes de raios luminosos sobre toda a extensão da glote. E por que da glote, gente? Todo o aparelho fonador, garganta, tarará, tarará, porque ela ia incorporar e o espírito ia utilizar dos sistemas sensoriais dela. E usar a garganta, e usar a boca e tal. Então, ele aplicou energia sobre a glote, exatamente também para proteger a médium. Essa é a ideia. Porque as energias deletérias que ele ia aplicar sobre o organismo físico da médium seria muito forte. Então, vou a toda uma preparação já para ir agora também no momento. O Clementino reforçou para que não houvesse prejuízo à saúde física da médium. Olha aí, de dona Eugênia, né? Notamos de Sandra Luiz que Eugênia, a alma, afastou-se. Como assim? Como se afastou? Lembremos que, na verdade, aconteceu, ela desdobrou-se para que, na verdade, o espírito dele conseguisse incorporar nela, o espírito da médium tem que se afastar. Então, dona Eugênia afastou-se um pouco do corpo, desdobrou-se do corpo, ficou ao lado, para poder ele incorporar no organismo físico dela, incorporar no organismo físico dela, no aparelho, no corpo físico dela, né?
afastou-se do corpo, mantendo-se junto dele. Claro que a dona do corpo é ela tem um controle sobre o corpo dela. Ela está apenas emprestando o seu corpo para aquela criatura incorporar momentaneamente para o trabalho de caridade acontecer. A distância de alguns centímetros, não é ficar ali, lá no final da casa, não, ficou grudadinho lá pertinho, fiscalizando tudo, né? Enquanto que, amparado pelos amigos que o assistiam, dos três guardas, o visitante juntava-se rente ao corpo de carne de Dona Eugênia, né? Inclinando sobre o equipamento mediúnico, sobre o corpo dela, no qual se justapunha, a maneira de alguém que se debruçava sobre a janela, ou seja, ele ocupou o corpo dela, ele incorporou no corpo dela, certo? Ah, muito bem, o corpo dela. Ante o quadro, André Luiz dizendo, recordei as operações do mundo vegetal. Ele fez aí uma figura de linguagem, para a gente entender isso, em que uma planta se desenvolve à custa da outra. E aprendi e compreendi que aquela associação poderia ser comparada a sutil processo de enxertia neuropsíquica, onde aquele espírito utiliza dos aparelhos neuropsíquicos da outra, a mente, etc., etc., para poder, através de utilizando o corpo daquela criatura, poder se expor. Como um enxerto, não é assim? Você pega um enxerto de uma árvore, coloca a cobra, a outra, ele passa a se incorporar àquela outra árvore. Então, é uma enxertia neuropsíquica, uma coisa interessante. Suspiro de alívio, desprender do tórax do mediúnico. Por quê? Aquela criatura que estava incorporando ali no aparelho mediúnico da média era profundamente desesperador, desesperado, não via, não sentia, não via, nem nada, etc. Na hora que ele foi chegando ao corpo de carne equilibrado, ele sentiu um suspiro de alívio, né? A suspiro de alívio desprender do tórax do mediúnico, já apossado pelo obsessor, que por instante se mostrava algo agitado. Sim, agitado, mas na hora que ele adentrou o corpo, sentiu equilibrado, sentiu um alívio, né? Observei que, aí André começa a narrar, quando ele incorpora. Observei que fios leves, brilhantes, se ligavam à fronte de Eugênio, à mente de Eugênio, espírito que estava ali de lado desdobrada, né? Da mente de Eugênio, desligado do veículo físico, ao cérebro da entidade comunicante, dando a ele a tranquilidade que ele precisaria. Ele desequilibrado, mas além dela usar o corpo de carne, dele usar o corpo de carne dela, ela estava mandando energias balsamizantes de bondade, tal, 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 porque é muito importante entender, gente, o médium é quem primeiro faz o primeiro socorro ao desequilibrado, mandando paz, mandando tranquilidade, mandando energia, porque ela tem para dar. Ela é superior a ele, tem equilíbrio suficiente. Estava mandando bênçãos de paz e de amor. Então, fios brilhantes ligavam a mente de Eugênia ao cérebro da entidade comunicante. Porque eu lhe dirigisse a olhar, Aulos então explicou, né? É o fenômeno da psicologia, da psicofonia consciente. Por que consciente, gente? Psicofonia consciente significa que aquela entidade desequilibrada e infeliz vai falar através do aparelho físico da médium, mas com equilíbrio. Ou seja, ela tem o controle. Ela tem um controle, ela é superior, ele tem um controle da situação, ele não vai falar o que ele quer. Só existe descontrole em sala mediúnica, onde médium xinga, onde, na verdade, espírito incorporado xinga outro, ou faz escândalo, ou agride alguém, ou bate na mesa, se o médium for desequilibrado. Essa é a diferença, gente, da mediunidade com Jesus ou da mediunidade sem Jesus. Lembremos lá no livro, quem lembra que estudou o livro, Libertação. Lá no caso, de Margarida Obsidiada, que Gúbio, que fora pai espiritual, ela foi levada pelo marido dela a uma sessão de incorporação. Ela que sofreu a obsessão de mais de 20 entidades sofredoras, obsidiando, ovoides, etc. Saldanha era o coordenador de toda aquela equipe de obsessores. Estão lembrados da história? Muito bem. E quando lá chegou, esse médium não era uma mediunidade equilibrada, não. Ele cobrava. E, infelizmente, os cartomantes, a turma, Jesus dizia que não se pode vender aquilo que lhe é dado de graça. Mediunidade, volto a dizer, mediunidade de prova é uma prova. Se você abusa dela, se você vende essa bênção que lhe foi dada para servir o próximo, haverá sérias consequências. Normalmente, o médium que, na verdade, não tem equilíbrio, que vende a mediunidade, ou não estuda, ou não tem disciplina, ou não tem moralidade, essa criatura, ele vai ser, efetivamente, quando tem uma faixa vibratória baixa, ele vai ser portador das entidades das sombras.
E não vai ter o equilíbrio no aparelho mediúnico dele. Então, se chega, na verdade, um espírito infeliz, vai utilizar, vai pintar e acontecer, gritar, fazer acontecer, né? Olha aí, é interessante entender isso. Lá no caso lá de Margarida, que eu achei interessante, lá no capítulo 12, no capítulo 12 do Libertação, deem uma olhada, vocês vão ver lá a situação, né? Inclusive, como na verdade o médium cobrava a consulta, as entidades que utilizavam o dele também cobraram. Fizeram negociação com Saldanha para ter benefício na verdade, mascarar a situação de Margarida. Olha aí, o comércio. Então, é importante entender isso. Só acontece a assistência e o carinho e a caridade onde há mediunidade equilibrada, onde há mediunidade com Jesus, onde há mediunidade com coordenação. É importante entender essas questões. Muito bem, continuando aqui. É o fenômeno da psicologia consciente, psicografia consciente, porque, na verdade, a média tem um controle. Ou trabalho de médios falantes, disse ele. Lembremos, gente, que André Luiz e Hilário estão pegando subsídio para escrever essa obra, esse livro. E esse livro é mostrando o trabalho da mediunidade equilibrado. Está dizendo, ó, essa é uma modalidade, explicando como é que acontece. Embora a senhoreado eu tenha posse das forças de Eugênio, ele tem a entidade infeliz, está ocupando temporariamente o aparelho físico de Eugênia, o hóspede enfermo, disse Aulos, do nosso plano, desencarnado, portanto, nosso plano permanece controlado. Por isso que, na verdade, é uma psicofonia consciente. Tem o controle. O controle está com a médium. Ela tem o controle. Ele só fala o que ela permitir. Por ela. A quem se emana, a um imã que atrai, ele atrai, foi atraído pelo corpo, né? Pela corrente nervosa, ou seja, pela corrente nervosa, ela consegue receber todos os pensamentos dele, espírito que está ali incorporado no corpo dela, né? Através do qual estará nossa irmã informada de todas as palavras que ele mentalize e pretende fazer. Ou seja, ela tem total compreensão do que ele pretende falar, do que ele pretende fazer, ele corta. Porque o corpo é dela, ela tem um domínio, ela é superior, ela é mais elevada, então ela tem um controle total. Ele não tem controle da situação. Ele foi levado para ser socorrido e assistido com o propósito de receber a caridade, a assistência, etc, etc. Muito bem. Efetivamente, explicando aos, a entidade feliz, aposta-se ele temporariamente do órgão vocal, da boca e tal, de nossa amiga, apropriando-se do seu mundo sensório, das sensações, ou seja, consegue enxergar, ouvir, raciocinar através do equilíbrio do corpo equilibrado da médium, que ele não conseguia nada disso, mas ele incorpora, ele conseguia enxergar, ouvir, raciocinar, que ele não estava conseguindo antes. Com algum equilíbrio. Por quê? Ele era um louco, então não tinha equilíbrio de nada. Está tendo equilíbrio ali porque está num corpo de carne equilibrada. E falando e vendo. Antes, nada se conseguiram. Um louco perdido à noite, como falou, era alguém, como se fosse um navio perdido numa noite no meio do mar. Né? Muito bem. Mas Eugênia comanda firme as rédeas da própria vontade dele, né? Agindo como se fosse enfermeira, concordando com os caprichos de um doente, no objetivo de auxiliá-lo. Sim, ele é com quase um capricho, daqui não quer no bem. Você chega uma pessoa que está doente no hospital, faz um carinho, olha, toma uma sopinha que você vai melhorar, toma um remedinho, mas se ele quiser fazer uma coisa grave, ela não vai permitir, né? Tomar um veneno ou bater em alguém, não vai permitir. Esse capricho, disse ele, enfermeira que cuida, né? Não é assim? É isso. Esse capricho, porém, deve ser limitado. Por quê? Consciente de todas as intenções do companheiro infortunado, do louco que está lá incorporado, né? A quem empresta o carro físico, o corpo físico, nossa amiga reserva o direito de corrigi-lo em qualquer inconveniência. É bem o que eu estou dizendo. A pessoa está lá na enfermaria internada, a enfermeira vai lá, faz tudo que pode para dar um banho, organiza tal, mas se é uma coisa fora da norma, da lei, que ela não permite. É assim que acontece. Essa é a caridade, é ajudar para recuperar a saúde, não fazer o que quer, não é liberta fazer o que quer. Pela corrente nervosa, disse Aulus, conhecendo-lhe as palavras na formação, lá no começo, ela tem essa capacidade, apreciando-as previamente, de vez que os impulsos mentais dele lhe repercutem sobre o pensamento com verdadeira martelada. Se ela tem um controle da situação previamente, não permite. Pode assim frustrar-lhe qualquer abuso que ele venha cometer, fiscalizando-lhe os propósitos. Esse é o objetivo.
ela atinge o objetivo quando, na verdade, tem esse controle total. As expressões, porque se trata de uma entidade inferior. E não é assim? Em todo lugar que você tem o superior, você tem capacidade de dominar o inferior, quer seja pela força física, quer seja pela força intelectual, não é assim? Você tem um controle da situação, né? Pela perturbação e pelo sofrimento que ele se encontra, e a cujo nível não deve arremessar-se se quiser ser útil. Se ela baixar sua faixa, se ela baixar sua faixa vibratória, entrar na dele, aí não tem, aí ninguém pode dar o que não tem. Se ela está ali na qualidade de enfermeira, de assistir, de levar a paz, tranquilidade, se ela baixa a faixa vibratória, ninguém pode dar o que não tem. E ela está desequilibrada também, não tem a menor condição de assistir ninguém, né? Muito bem. O espírito em turbação, em loucura, é um animal mental, disse Paulo. É o caso dele. Requisitando auxílio. Então, ele precisa de parte da média de amor, de compreensão, de sentimento de paz, de tranquilidade, de bem-estar. Que quando ele incorporou, se ao bem-estar. Ele estava altamente perturbado. Nas sessões de caridade, disse, qual é o caso? Por que caridade? Está ali para fazer um bem àquela criatura. Ninguém quer nada dele, ao contrário, a não ser ajudar. Isso é caridade. E o papel do médium é um papel muito sacrificante, muito sofredor, porque ao incorporar, aceita as energias daquela criatura toda, imagine. Então, é de caridade profunda, né? Qual que presenciamos, disse Aulo, o primeiro socorrista é o médium, sim, que é quem recepciona, com amor, com carinho e tal, recebe. Mas, se esse socorrista cai no padrão vibratório do necessitado, que ele roga o serviço, a caridade, há pouca esperança de amparo eficiente. Mas não é assim, gente. Não tem condições de ser amparado. Se ela está desequilibrada, também, são dois, é cego guiando cego? Não tem como. Então ela tem que manter todo o equilíbrio para poder ajudar aquela criatura que está em profundo desequilíbrio, desatino louco. Como é que você pode baixar a faixa vibratória para evitar o que é? Não pode, né? Aí tem aquele exemplo lá que eu botei aqui da libertação, no capítulo 11, que vale a pena aquela história do médio desequilibrado. O médio, pois, diz Aulus, quando integrado nas responsabilidades que expôs, ou seja, quando na verdade a mediunidade é praticada com equilíbrio, a mediunidade com Jesus, com equilíbrio, tem o dever de colaborar, é da missão dele, de colaborar na preservação da ordem e da respeitabilidade da obra de assistência aos encarnados. Se ela não tem esse equilíbrio, se o médico ela faz e acontece, bate, xinga, acontece, ué, como é que vai fazer uma balbúrdia? Porque essas entidades vão influenciar as outras que estão lá esperando para ser atendidas também, imagine com harmonia desencarnados, permitindo a livre manifestação apenas até o ponto em que essa manifestação não colida, não choque com a harmonia necessária ao conjunto e com a dignidade imprescindível ao recinto. Se uma entidade chega lá, pinta e borda desequilibradamente, ele vai perturbar todo o ambiente, a própria sala mediúnica, os outros médicos estão lá concentrados para assistir as outras entidades. Normalmente, esse trabalho, às vezes, da assistência, às vezes, mais de uma entidade incorpora ao mesmo tempo. Se não tiver equilíbrio, vai ser uma confusão imensa. Então, alegou Hilário, nesses trabalhos, o médium nunca se mantém ao longa distância do corpo? A pergunta é Luiz, porque no caso a médium estava bem pertinho, a poucos centímetros do corpo dela, equilibrando, tá lá, tá vendo tudo. Ah, não, normalmente não, diz lá Aulo. Sempre que o esforço se refira a entidades em desajuste, louco, meu caso ali, o medianeiro não deve ausentar-se demasiado do corpo. Mas tem que estar tomando conta da situação, né? Afinal de contas, o corpo é ele. E se houver qualquer desequilíbrio grave, pode trazer, inclusive, desequilíbrio à própria saúde do corpo dela, prejuízo, inclusive. Machucar, ou coisa do gênero, né? Com um demente em casa, disse ele, uma figura de linguagem, com um demente em casa, com um louco em casa, o afastamento é perigoso. Você tem um doente mental em sua casa, você vai abandonar a casa e deixar o camarada sozinho lá para fazer acontecer? O afastamento é perigoso. Mas se o nosso lar está custeado, está vigiado por amigos cônscios de si, é uma prudência. Se você tem um monte de gente lá que está lá, tomando conta, organizando, você pode ficar mais tranquilo. Podemos excursionar até mais muito longe, porquanto o nosso domicílio demorar-se-á guardado com segurança. Ele está explicando isso, né? É o caso da média. No concurso dos irmãos desequilibrados, olha o que está dizendo, na incorporação de entidades equilibradas, aí eles, que nossa presença, gente? A presença das entidades equilibradas que dirigem a tarefa é fundamental. Olha aí no concurso dos irmãos desequilibrados. Nossa presença das entidades que coordenam é imperativo, porque é a partir deles que, na verdade, é dada toda a assistência ao médium, acudindo, para evitar prejuízo à saúde deles, organizando, etc, etc, etc. Mas todas as medidas de segurança
Cícero Mara. Nosso plano imperativo dos mais lógicos, disse ele. Como? Se não me desequilibra, né? Fitou Eugênia, olhou Eugênia preocupada e vigilante, ao pé do enfermo, que começou a falar. Sim, ela incorporou. André Luiz fez, a aula fez essa explicação todinha, entendendo, mostrando o controle que a médium tem sobre o doente. E agora vai começar a se desenrolar a assistência. Veja a preocupação. Gente, é importante entender isso. Esta obra foi feita para cada um de nós, entendendo que tudo é mediunidade. Tudo na vida é mediunidade. No dia a dia a gente sofre a mediunidade o tempo todo. A gente não entende que às vezes um problema, porque alguém fez um mal a mim de graça, às vezes aquela criatura está sendo utilizada para entidade infeliz que não nos amam. Tudo é mediunidade, gente, do bem ou do mal. Por isso que Kardec dizia que nós somos mais influenciados pelas entidades espirituais do que imaginamos, às vezes somos dominados por eles, né? Então está dizendo o seguinte, e agora ele vai começar a mostrar o médium incorporado e o que ele vai dizer, mostrar os equilíbrios dele. Então, quando eu dizendo aqui, se preciso, consórcio, assim, tal, tal. Se preciso, nossa amiga poderá tomar o corpo, sim, tá claro. No imperativo, tá. Se preciso, disse Aulos, nossa amiga, a médica, poderá retomar o corpo num minuto, rapidinho, porque dela tem um domínio, achando-se ambos no consórcio momentâneo. Quer dizer, ele está incorporado num momento, mas ela é dona do corpo. O que o comunicante é a ação, ele tá, o comunicante está falando, mas a média, o pensamento fica à vontade. Ela que dá a vontade, ela que dá o norte. Só fala o que ela quer. Em todos os campos de trabalho, disse ele. É natural que o superior seja responsável pelo direito do inferior. Tem um controle, é natural disso, né? O visitante passou a destra, a mão direita, em face, pela face, e no gesto de alívio, ou seja, ele passou no próprio rosto do corpo dela, no corpo de carne, e bradou: ah, vejo, porque antes eu não estava vendo. Agora, ficou obrigado. Vejo, vejo. Aí disse ele, mas por que encantamento me prendem aqui? Ele estava sentindo que, na verdade, ele estava preso num corpo que não era o dele, ele estava desencarnado, né? Que algema me afivela um móvel pesado. Ele sentiu que ele estava preso num corpo de carne, que ele não tinha liberdade de fazer acontecer. Não, ele sentiu isso, né? E, acentuando a expressão de assombro, prosseguia. Mas qual é o motivo dessa assembleia de silêncio funeral? A sala mediúnica, a sala de profundo equilíbrio, de harmonia. Quer dizer, é uma sala de funeral que está todo mundo quieto aqui, etc. Ele começou a narrar, né? Quem me trouxe aqui? Por que me trouxeram? Quem me trouxe? Eu não tinha a menor ideia. Vimos que Eugênia, fora do veículo físico, estava desdobrado, denso, escutava todas as palavras fluía da boca, transitoriamente ocupada pelo peregrino das sombras, arquivando-as de maneira automática no controle da memória. Ela, no centro da memória, ela estava lá ouvindo o que ele estava dizendo, as angústias, narrando a situação, mas ela estava com controle de tudo. O sofredor, disse Aulus convicto, ao contato com as forças nervosas da médium, revestidos que e vislumbres, que eu não estava vendo, não estava ouvindo, não estava falando, de repente começou a ver falar, ficou deslumbrado, oh, que beleza, mas por que estão empreendendo aqui? Ele começou a questionar, estava feliz porque estava vendo, ouvindo, falando, mas começou a questionar por quê. Queixava-se das cadeias que o prendiam, cadeias essas que, em 50% ou 100%, decorria da contenção de Eugênia. Claro, ela tinha o controle da situação, para evitar que a coisa desequilibrasse, né? Explicando o áudio. Portanto, dessa forma, como um doente controlado, qual se faz imprescindível, simples, não. Doente desequilibrado, eu imagino a confusão, podia fazer acontecer, né? E a nossa irmã, aí perguntou ele lá, mas se nossa irmã relaxasse na autoridade, se descuidasse, disse ele, disse lá, disse Aulos, não estaria em condições, ela, médio, de prestar-lhe benefícios concretos da assistência, da caridade que precisa, do equilíbrio. Não tem condições. Se achasse equilibrada, se ela não tivesse o controle, ela não teria condições. Ela nem sequer teria incorporado aquele espírito, porque certamente o controle das entidades que coordenam a mesa do outro lado não permitiria que ela incorporasse. Porque então teria descido ao desvairamento do mendigo da luz, que é ele, que nos propomos auxiliar. Ninguém pode auxiliar em desequilíbrio, né? Esclareceu Aulus, com calma. E numa linguagem feliz, para ilustrar, ajuntou: um médium passivo, que é o caso, passivo que dá passividade ao espírito, é o caso dela. Um médium passivo
Em tais circunstâncias, pode ser comparado a mesa no serviço cirúrgico, retendo o enfermo necessitando de concurso médico. Se o móvel especializado não possuísse firmeza, qualquer intervenção seria de modo impossível. Não é assim, gente? Você vai passar de cirurgia, imobilizam você. Se aquele móvel tem condições de segurar, mas como é que vai a cirurgia? O paciente se mexendo, pode cair, etc, etc. É a mesma coisa. O médico tem que ter todo equilíbrio da situação, né? Mas nossa amiga está enxergando, perguntou, curioso, como sempre, Luiz, está enxergando conscientemente a entidade que ele associa no vaso carnal? Com tanta clareza como nós? A pergunta foi feita, disse André Luiz, né? É, que tinha atento aos meus objetivos de aprendizado. E aprendizado que está pegando apontamentos para esse livro, né? É importante. No caso de Eugênia, isso não acontece, disse Aulos, condescendente. Porque o esforço, olha que interessante, porque o esforço dela na preservação da própria energia e o interesse na prestação do auxílio, ou seja, o trabalho que ela tem para conter desequilíbrio do incorporado, que faça e aconteça, que cometa algum ato de desequilíbrio, né? Para cuidar, na verdade, na prestação de auxílio, possa ser útil a ele, com todo o coeficiente de possibilidades que lhes permite a necessária concentração mental para surpreender-lhe para surpreender-lhe a forma exterior. Quer dizer, com todo o trabalho que ela tem ali para conter, captando as energias nervosas dele, para poder auxiliar ele de forma amorosa e tal, para tranquilizar aquela entidade chega lá louca, em problema de desequilíbrio. Entretanto, disse ele, reproduzem-se nela, olha, além de todo esse cuidado para o teu controle, ainda reproduz nela as aflições e os achaques do socorrido. Ou seja, toda a angústia que ele tem, que ele está ali, é perceptível e sentido pela média. Olha que coisa sacrificada, um trabalho muito difícil. Então, ele sentindo-lhe a dor e a excitação, registrando o sentimento e mostrar. Todos os sentimentos infelizes, desarmoniosos, desequilibrados de dor e angústia que a entidade que incorpora sente, a médio sente. Não é pouca coisa, gente. E mais o esforço que ela despende para manter o equilíbrio dele, para evitar ato de violência. Não é uma coisa fácil. Então, se ela for preocupar com a parte física, é o suficiente que ela tenha esse controle da vontade, etc., para evitar abuso. É o suficiente para a ação acontecer e o trabalho de auxílio, de caridade aconteça, certo? Ao passo que se dilatava a nossa conversação, disse André Luiz, o comunicando gritava, contundente. Agora que está incorporado, nós vamos falar. Estamos, porventura, no tribunal? Disse ele, desavorado, desequilibrado. Por que uma recepção estranha como essa? Quando sou importunado, que comparece. Ele dizendo que, na verdade, ele é importunado. Ele estava ali sendo preso, ele estava sendo, como tivesse sido contido na marra. Ele não consegue captar que ele está ali sendo assistido, assim, trabalhado com caridade, etc. Né? A mim, a edição dele, Libório dos Santos, ninguém ofende ser revido, mostra o nível dele, né? De desequilíbrio, de violência, dizendo, revide, quem está fazendo isso comigo vai sofrer as consequências. Como se a consciência o torturasse através de criações anteriores. Isso é importante entender isso. Ele, na verdade, todos nós sabemos que o remorso, né? Os remorsos que temos, a culpa, eles têm graves reflexos, né? As cristalizações, as fixações, que o mal que a gente faz fica na nossa cabeça, né? Lembra da história que a gente falou no capítulo anterior, daquele moço que bateu no pai, que o pai disse que o braço dele ia secar, ele cristalizou isso e o braço secou mesmo, né? Quando no perispírito dele. Então, são as cristalizações do mal que a gente fez, está lá. E ele amolda o perispírito, inclusive, né? Então, ele não conseguia desencadear do mal que ele fez, né? Aí, quem me acusa? Disse ele. Quem me acusa? Ele gritava. Quem me acusa de haver espoliado minha mãe? Olha, o remorso do mal que ele fez lá atrás. Lançando ao desamparo. Ninguém tinha falado nada disso, mas ele automaticamente já estava na cabeça dele, não conseguia tirar isso. O remorso, a culpa. Não sou culpado das provações dos outros. Ninguém tinha falado nada disso para ele. Estava registrado lá e estava cristalizado na mente dele, né? Não estaria acaso mais doente que ela? Ele dizendo. Nessa altura, Hilário fixou o obsessor compadecividamente e indagou respeitoso. Não serão os seus padecimentos simples angústia moral? A pergunta de Hilário a Aulus. Não será padecimento só de angústia de ordem moral?
Não tanto assim, disse Aulo. As crises morais de qualquer teor se nos refletem até no veículo de manifestação. Estão lá gravados, gente. Lembra daquele anterior, que na verdade o braço estava seco, porque o pai rogou uma praga a ele, porque ele bateu no pai, que ia ficar seco? Tem reflexo, está lá. Essas fixações, estão lá estagnadas, até ser trabalhado, estão lá refletindo na vida daquela criatura. O beneficiário desta hora, disse ele, tem um cérebro perispirítico dilacerado, sim, pelos gravíssimos erros que cometeu, e a relação que ele invade o corpo fluídico é tão autêntica, ou seja, esses males estão tão impregnados no perispírito, tem as lesões lá do mal que ele fez a outrem, o perispírito é tão autêntico, essa relação invade o corpo fluido é tão autêntica quanto um homem comum supliciado com temor intracraniano, ou seja, no corpo de carne, o tumor, no perispírito está lá também todos os males que você fez estão lá impregnando, o mal que você fez, o remorso está lá castigando. Às vezes a pessoa tem um problema grave, um mal, e ele desencarna pensando naquilo, e a doença continua no perispírito dele, até ser tratada. A doença é no corpo físico. Ele fixou aquilo, fixou aquilo, fixou aquilo, e continua tá lá. Porque se você, na verdade, é cometido do mal do corpo físico, você morreu em tese, não teria mais nada disso, se você se deslivrasse daquilo. Mas você continua com aquele mesmo sentimento, e aquilo é fruto de um mal que você fez a alguém, etc, etc, aquilo quando impregnado. Enquanto você não trabalhar aquilo, você não vai recuperar o seu perispírito, vai estar mesmo com as mesmas lesões. Muito bem. São as cristalizações, né? Demonstrando-se sumamente interessado no estudo, Hilário acrescentou, mas se fôssemos nós. Olha, eles estão desencarnados ao lado, né? Espírito, né? Se fosse nós, os companheiros encarnados, com sede de maiores conhecimentos da vida espiritual, se fosse nós médios, por exemplo, aqui encarnados, poderíamos submetê-lo ao Libório a interrogatório minucioso, como se fosse um doutrinador que poderia fazer isso? Estaria em posição de identificar-se perfeitamente? Ele estaria inconsciente do desequilíbrio e a loucura dele, de entender toda a situação? De narrar toda a situação dele, o desequilíbrio, ele teria condições disso? Aulos abandonou livremente a cabeça e considerou, nas condições em que se encontra, meu amigo, o cometimento não seria viável, não seria adequado. Porque se ele está aqui para ser tratado pelo desequilíbrio dele, da doença, do desequilíbrio, da loucura dele, isso não ia ajudar ele em absolutamente nada, não seria viável, disse ele. Né? Estamos abordando apenas o problema de caridade, a gente está aqui para socorrer essa criatura. Não para fazer um inquérito sobre a vida dele, nem para fazer um interrogatório, que não ajudaria ele em absolutamente nada. Que se reveste a caridade, porém, de uma elevada importância para a vida em si. Nós estamos aqui para ajudar ele a se reequilibrar como filho de Deus, sobre na qualidade da família de Deus, no sentido de que ele vai se equilibrar e seguir sua jornada de espírito filho de Deus também. Lembra que, na verdade, o trabalho, aí que é importante a gente entender, o objetivo do trabalho da mediunidade iluminativa, da mediunidade com Jesus, é de assistência, de amor. Mas estão lembrados no capítulo 5 de Libertação, onde, na verdade, o objetivo era outro, os camaradas desencarna, cometeu graves erros, e lá era submetido a interrogatórios terríveis, era usado um aparelho como pericoscópio, as pessoas eram hipnotizadas para mostrar os seus erros, com o objetivo de punição, é outra história. Lembra daquela senhora que tinha matado os filhos e foi transformada, modificou seu perispírito, mas foi transformada numa loba, na licantropia? Pronto. É de jeito diferente. Na mediunidade com Jesus, o objetivo é socorrer, assistir, é amparar aquele filho de Deus que em desequilíbrio para que ele siga a sua jornada de autoiluminação, lá no mundo espiritual infeliz. Ou na mediunidade sem Jesus, que lá tem uma forma também. É utilizada esse tipo de interrogatório com um propósito de cobrança, de punição, é uma outra história. É o trabalho das sombras, né? Na hipótese, lá no capítulo 5, quem quiser dar uma olhada, vai olhar que é importante, libertação. Na hipótese de efetivarmos o tentame, interrogá-lo, disse Aulus, conseguiríamos tão somente infrutuosa inquirição, endereçado a um alienado mental, que por algum tempo ainda se mostrará lesado em seu expressivo centro de raciocínio, não ajudaria ele em nada. Primeiro, ele não ia dizer coisa com coisa, porque está profundamente louco, desequilibrado. Segundo, não ia ajudar ele em nada, ia desequilibrar mais ainda. Contar a sua desdita, só ia desequilibrar ele mais ainda. Trazendo consigo a herança, ou seja, ele é a soma do mal que fez no passado, a herança, está lá no Purão, lembra da história do cérebro triuno? Está lá, os males que fez. Trazendo consigo a herança de uma existência desequilibrada e fortemente atraída por uma mulher que ama, aí mostra a ignorância, porque se ele ama ela, jamais ia fazer o mal, ele está fazendo mal, tem nem consciência, né? Está vampirizando.
colocando a mente dela doente, pelo desequilíbrio dele que está passando na mente dela. Ele não consegue sequer enxergar isso, né? Fortemente por uma mulher que ama e de quem se faz desabrigado perseguidor, sem saber que é perseguidor, a nada, ele nada aspira, não deseja fazer o mal a ela, mas nada aspira depois, não tem a menor noção do que vai acontecer, não tem noção de que vai melhorar ou não. Mas o que ele quer com ela é senão a vida parasitária, junto à irmã, de cujas energias se alimenta. Ou seja, ele vampiriza ela, tira as energias. Sente a presença dela, se beneficia. Vê pelo olho dela, ouve pelo ouvido dela, escuta pelo ouvido dela, né? Ou seja, ele, na verdade, ele está debilitando ela e ama. Não é o objetivo, não era fazer o mal a ele, mas não tem noção das consequências disso. É um louco, né? Muito bem. Envolve em fluidos enfermizos, porque ele é uma criatura enfermiça, louca, e essas energias deletérias são repassadas para a mente dela, né? Enfermiça, e nela se apoia. É nele o apoio que ela tem. Ele foi atraído para ela, porque ela também tinha as suas fragilidades, assim como a trepadeira se alaxa e prolifera sobre o muro. Uma era, né? Ou como, na verdade, uma planta parasitária que está lá sugando as energias do outra, né? Somando a tudo isso, ao choque oriundo da morte. Que essas pessoas que não têm compreensão da morte, não sabem que depois, quando morre, vai ter todas as repercussões de seus atos. Não tem a menor preparação para morrer, não tem a compreensão de que, na verdade, a lei de ação e reação. Então, um camarada desse que desencarna numa situação como essa, fica mais perdido. Quer dizer, está sendo sentido um náufrago na noite, perdido completamente. Não vê, não escuta, não sabe para onde é que vai, né? Aí disse então Aula, não temos o direito de esperar dele uma experiência completa de identificação pessoal. Enquanto isso, Libório prosseguia alucinado. Quem poderá suportar essa situação? Disse o incorporado. Alguém me hipnotiza, ele está sentindo, está sendo controlado. Quem me fiscaliza o pensamento, ele está sabendo que está sendo fiscalizado. Não sabia quem, porque ele não enxergava, né? Ela, a diferença vibracional era grande. Valerá restituir minha visão? Mas o que é que vale me restituir a visão? Estou vendo agora, mas manetando-me, me prendendo os braços, estou preso, não tenho condições de fazer nada, né? Fixando com simpatia fraterna, Aulo disse: queixa-se ele, o doente, né? Do controle, que é submetido pela vontade de Eugênio, né? E é fundamental. Ruminando as indagações, André Luiz, ruminando as indagações que nos fervilhava a alma, ouvindo aquele monte de informações e constatando, André Luiz, nossa sede de aprendizado e de passar para a gente as informações, Hilário completou, curioso como era. Consciente a médio, perguntou ele, qual se encontra, e ouvindo as frases do comunicante, do obsidiado, do obsessor que está incorporado nela, que ele utiliza a boca assim, vigiado por ela. É possível que Eugênia seja assaltada por grandes dúvidas? A pergunta de Lara é essa. Será que ela vai duvidar do que está saindo, se é dele ou se é dela? A pergunta que foi feita a Aulus, né? Que é a resposta de Aulus. Não, disse ele. Não poderá ser induzida a admitir que as palavras proferidas pertençam a ela mesma? Essa é a pergunta de Hilário. Mas escuta, será que ela não pode duvidar se as palavras que estão sendo ditas lá é da mente dela ou dele? A pergunta é essa. Não sofrerá vacilações? Perguntou Hilário. Essas perguntas são importantes, gente. Volto a dizer o objetivo dessa obra. Essa obra tem a finalidade de, além de despertar em cada um de nós, mas notadamente os médios, que são candidatos a trabalhar com mediunidade, precisa ter muito equilíbrio. A pergunta é essa. Isso é possível, disse Alto. Por que é possível, gente? Lembra que, na verdade, o trabalho que é feito nas casas espíritas são por médio de provas. Se são médio de provas, são imperfeitos. Tem os seus calcanhares de Aquiles. As entidades infelizes conhecem as suas fragilidades. É como aquela história que eu falo sempre. Alguém que tem uma ferida que a casca está bem fininha, qualquer arranha ali em cima pode descascar de novo a ferida e se abrir. A chaga, não é assim? Aí diz, ó, isso é possível, com esse aula. No entanto, nossa irmã está habilitada a perceber que as comoções e as palavras dessa hora não lhe diz respeito. Ela está preparada para tal. Se ela não tivesse preparada para tal, não teria sido habilitada a receber a incorporação desse espírito. É o controle que é feito do lado de lá, disse ele, né? Ou seja, se ela tivesse desequilíbrio, sequer teria permitido que ela incorporasse. Mas e se a dúvida a invadisse? Continuou Hilário, curioso como sempre, né? Pois essas curiosidades são importantes para aprender do médico, também é o objetivo dessa obra, esclarecer cada um de nós.
Insistiu meu colega. Então, disse Aulo Cortês. Emitiria da própria. Se acontecesse isso, perguntou se porventura caísse equilíbrio, tivesse dúvida de que a palavra era dela ou era da entidade. Então ela disse, cortei. Emitiria ela da própria mente passiva, que era passiva porque permitiu que o outro a incorporasse, recusa. Ela recusa de imediato, expulsando o comunicante, ou seja, recuperando o corpo dela, expulsando o comunicante, que estava incorporado, e anulando preciosa oportunidade de serviço. Olha que coisa interessante. Ou seja, o objetivo da casa espírita, da sala mediúnica, é o quê? É assistir aos sofredores. Por isso, o controle imenso que existe dentro, não só do coordenador, do doutrinador com os seus médicos, saber se está tudo bem, se não está, quem haver harmonia, isso é importante, nós vimos lá atrás, mas, sobretudo, do coordenador do lado de lá, que tem total compreensão das possibilidades de cada médium. Eles têm todo um perfil, e mesmo com as possibilidades, se naquele está bem, ou se por alguma razão não está bem, se ele não estiver bem, sequer ele vai alguém utilizar o aparelho mediúnico dele. Só, olha, se porventura, mas, alguém e lá e perguntou, mas escuta, se ela tiver dúvida, se é deles ou não é dela, ó, imediatamente ela expulsaria o incorporado, recuperaria o seu corpo, mas infelizmente não seria útil para o trabalho, que o trabalho é de caridade. Se anularia a possibilidade daquele espírito sofredor que veio de ser assistido, de ser tratado, etc, etc. Ou seja, há um controle, portanto, muito grande da equipe espiritual do lado de lá, para que os médios só incorporem se tiver equilibrado em condições. Mas é importante essas explicações para a gente entender os médios que vão trabalhar com o assunto, né? A dúvida, disse Aulus, nesse caso, seria a congelante faixa de forças negativas. Todavia, porque Silva, que é o doutrinador, Raul Silva, iniciaria a conversação com o hóspede revoltado, o orientador amigo convidou-nos a melhor observar. Veja, gente, desde o começo desse capítulo que ele foi mostrado como é que se dá a interferência, como se dá a incorporação e a interferência da média equilibrada na contenção do médio. Isso é importante a gente entender. Por isso, na verdade, é uma psicofonia consciente, uma psicofonia controlada, certo? Depois de todas as explicações, e pormenores, e perguntas, mostrando como, na verdade, o médio, o obsessor, ele incorpora, etc, etc. E, no final, vai começar o trabalho agora que é muito importante, que é de quem? Do doutrinador. O doutrinador é quem faz o diálogo diretamente com o obsidiado. Mas a primeiro trabalho de assistência é do médio, que tenta assistir, passar um pouco de paz e tranquilidade, mas o trabalho de doutrinação é feito pelo médio doutrinador, que vai ser objeto do capítulo 7. Tá bom, meus amigos queridos? Olha, vê quanta informação interessante. Vê como a mediunidade é uma coisa complexa, difícil, com tantos senões, com tantos pormenorizados, com tantas informações, e essa obra esclarece tudo com muita beleza. Se tiver alguma dúvida e puder responder, será um prazer. Se não, queria demais agradecer a companhia amorosa de cada um de vocês, convidando-os para juntos nos encontrarmos na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Tenham toda uma semana de muita luz, muita paz. Fiquem com Deus.